Senhor presidente, excelentíssimos vereadores, cidadãos que acompanham nossa sessão plenária da noite de hoje, eu vou fazer rápidos comentários sobre pronunciamentos anteriores. Acho que é muito importante que a população gonçalense e também que os vereadores tenham meios de fiscalizar o Poder Executivo. Essa é uma das funções do vereador, como o vereador Ricardo Pereccar já estava falando. Então é muito importante que o vereador possa desempenhar da melhor forma a sua missão constitucional. E hoje o que a gente percebe é muito difícil da gente estar fazendo esse acompanhamento. Concedo a parte do vereador Ricardo Pereccar. Vereador Marlon, eu havia feito uma solicitação a Vossa Excelência como membro da OAB de São Gonçalo, que nós conseguíssemos com a presidência da OAB uma reunião, e a sua colocação foi muito prudente e correta, como era do período eleitoral, para que não transparecesse que havia alguma colocação política, e nós ficamos de marcar essa reunião para posterior à eleição, e eu estou aproveitando essa parte para solicitar e lembrar a Vossa Excelência desse compromisso de Vossa Excelência nos ajudar e marcar uma reunião com a presidência da OAB. Ok? Obrigado. Né? Sem dúvida, agradeço a parte, vereador Ricardo Pereccar. Sem dúvida nenhuma, a Ordem dos Advogados do Brasil, uma instituição que tem por princípio a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e da cidadania, sem dúvida nenhuma, nunca vai se furtar de estar encontrando os vereadores dessa casa e debatendo os problemas da cidade. Então vamos fazer isso agora que saímos do período eleitoral. Então é de fundamental importância que a gente possa ter mecanismos, porque eu percebo sempre nas publicações de Diário Oficial os remanejamentos do orçamento, e é muito complicado a gente acompanhar esses remanejamentos que são diários e perceber se eles estão dentro do limite que foi autorizado pela Câmara, que nesse orçamento em exercício, se eu não me engano, é de 25% a possibilidade de remanejamento. Só que a gente não tem como saber, porque todo dia se remaneja recursos, rubricas orçamentárias de um lado para o outro. E como é que você tem? Você tem um trabalho braçal de ficar contabilizando isso o ano todo, a lápis, para saber se aquilo ali está fora ou não do limite estabelecido na própria lei orçamentária, o que é extremamente esdrúxulo. Mecanismo que a lei federal de transparência estabeleceu, e uma lei municipal aprovada nessa casa, lei de minha autoria, de que a execução do orçamento, ou seja, todo o gasto público tem que ser disponibilizado na internet, está sendo parcialmente cumprido pelo Poder Executivo, porque se verifica que a administração indireta, ou seja, as fundações e autarquias do município e empresa pública, não estão colocando na internet como o gasto está sendo feito. Então essa é uma afronta à legislação federal e à legislação municipal de transparência. Então, a Secretaria de Fazenda tem que se pronunciar, e vou oficiar a Secretaria de Fazenda para que realmente possa estar respondendo, porque é de importância, é de interesse de toda a população que exista clareza na aplicação dos recursos públicos. Outro ponto também que eu gostaria de abordar essa noite, e para ser muito breve, é a questão do IBGE. O vereador Zé Carlos Vicente tem se pronunciado, já se pronunciou via imprensa em relação à contagem da população de São Gonçalo. Eu tive a oportunidade de ler na imprensa local uma iniciativa de Vossa Excelência, vereador, e quero parabenizá-lo, de questionar o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no sentido de que ele possa trazer informações de como está sendo a condução do processo do censo em São Gonçalo. Eu verifiquei antes de chegar no plenário na internet de que a última parcial do IBGE estabelece que São Gonçalo tem 974 mil habitantes. Essa é a última contagem que está no site do IBGE. E parece que muito dificilmente a gente vai atingir o número maior que 1 milhão de habitantes. O que, na verdade, é uma grande expectativa de muito tempo, de muitos anos, da população gonçalense, especialmente do poder público municipal, de que a gente pudesse superar essa marca. Parece que é um número cabalístico de 1 milhão de habitantes. Parece que o IBGE não quer. Parece que
problema de falta de população, não. Mas parece que há um trabalho organizado por parte do IBGE para que a gente não atinja essa marca de 1 milhão de habitantes. Conselho da parte do vereador Jorge Mariola. Marlon, você até me perdoa se eu me estender um pouquinho a parte, mas o presidente, ele com certeza vai me dar mais um tempo. Fizemos uma audiência, uma CPI com relação à AMPLA, quando veio para essa cidade, e aqui, eu naquele momento presidi a CPI, eu solicitei do vice-presidente da AMPLA um esclarecimento sobre o número de medidores nessa cidade, porque também são recenseadores. E como recenseador, ele me disse que tinha 350 mil medidores nessa cidade, instalado pela empresa AMPLA. E cada medidor representava 4,5 por população, ou seja, 4 pessoas e meio. Vamos colocar 4 pessoas. 4 vezes 3, 12, vezes 4, 20. Só aí são 1.400.000 habitantes. Com mais, em margem de 5% da população na informalidade, as pessoas de baixo viaduto, que têm uma outra vida, mas que são contabilizados como população. Nós chegamos aí pelo menos a 1,5 milhão de habitantes. Isso são dados matemáticos, são números. E por conta disso eu exigi deles que me encaminhassem uma certidão por escrito com relação a esse depoimento deles. Eles me levaram quase um ano para fazer isso, eu tive que entrar na justiça. Eles me mandaram. Isso foi para Brasília. E a gente começou, dessa tribuna, a discutir esse achatamento que o IBGE vem fazendo ao longo do tempo com a cidade de São Gonçalo, até pelos recursos federais. Nós sabemos que através da densidade populacional veio recursos federais para essa cidade. E por conta do aumento de Câmara, é uma outra situação, porque cada vereador representa um quantitativo de população. E foi desse jeito. E essa luta é uma luta desproporcional, porque eu não sei por que motivo o IBGE continua manipulando a população de São Gonçalo. Eu fiz um desafio a eles, que em cada bairro chegasse uma pessoa do IBGE comigo e a gente chamássemos 100 famílias e que ele me provasse que nas 100 famílias 50% tinha sido recenseado. E essa amostragem que eles fazem, na verdade, é uma amostragem sempre para baixo. Uma amostragem que São Gonçalo hoje é um absurdo quando você tem quase 700 mil eleitores e você não tem uma densidade populacional de 1 milhão. E essa casa tem que fazer sim, se posicionar, denunciar, porque a gente não está denunciando para Bel. Quando a gente denuncia isso, não é porque a gente quer que se aumente o número de vereadores, não. Na verdade, é importantíssimo para a nossa cidade os recursos oriundos pelo número de população que a gente vai receber. Vai se aumentar muito mais a nossa receita. E é por conta disso. E tem que esclarecer isso à população. Muitas das pessoas desinformadas acham que a gente está legislando em causa própria. Que a gente quer, na verdade, uma Câmara muito maior. Não é não, porque cada vereador representa um número quantitativo de população. Muito obrigado, tá? Agradeço a Vossa Excelência, vereador Jorge Mariola, que tem toda a razão. E até porque hoje, mesmo com esse quantitativo inferior a 1 milhão de habitantes, já de acordo com a nova emenda constitucional, a Câmara de São Gonçalo pode chegar a 31 vereadores. Já há a possibilidade de termos mais 10 vereadores, mas a decisão será, na verdade, da Câmara que vai ter que alterar a lei orgânica, se assim achar conveniente ou não. Aliás, aproveito esse momento para lembrar aos colegas vereadores que esse vai ser um debate que a gente vai ter que começar a fazer, que a gente vai ter que aprovar ou não isso no ano que vem, um ano antes da eleição. Se a gente não aprovar aumento de vagas, não haverá possibilidade disso ser discutido posteriormente. Então a gente tem um ano de 2011 para definir se vai haver, se vai acontecer ou não aumento de vagas, porque a nossa lei orgânica estabelece que o número de vagas é de 21 vereadores. Vereador Miguel Onati. Só para esclarecer, já tivemos casos de município que a decisão foi judicial. E aí é desmoralização. Se a decisão for pela justiça, é desmoralização para a Câmara. O vereador Miguel Moraes tem toda a razão, então temos que trazer essa prerrogativa para o Legislativo, não deixar o Judiciário legislar, como infelizmente tem acontecido em várias situações. Então, se os vereadores são favoráveis ou contrários, eu não sei, eu não tenho, inclusive, opinião formada em relação a esse assunto. Acredito que a gente vai ter que fazer uma discussão ampla, um amplo debate na Câmara e também com a sociedade gonçalense,
para saber se a gente vai alterar ou não a lei orgânica. Mas voltando à questão do IBGE, é de fundamental importância que a Câmara se una. Eu acho que vai ter que existir uma pressão política em conjunto da totalidade da Câmara. A iniciativa do vereador Zé Carlos Vicente é extremamente importante e louvável, mas eu quero me juntar a Vossa Excelência, vereador, e acho que todos os vereadores, na verdade, especialmente a mesa diretora, vereador Miguel, tem que acionar o IBGE. Eu acho que pedir uma reunião com o presidente do IBGE, a presidência do Instituto se localiza aqui no Rio de Janeiro, para que a gente possa pedir explicações. O que aconteceu com o censo de São Gonçalo? Que não é possível, com a quantidade de medidores da AMPLO, que o vereador Jorge Mariola já citou, com 652 mil eleitores na última eleição, a gente tem uma população inferior a 1 milhão de habitantes. É evidente por todos os indícios de que a gente já superou esse número cabalístico, volto a repetir, até parece que o IBGE não quer que a gente atinja, que a gente já superou. E isso reflete, não é na questão, como o vereador Jorge Mariola falou, da questão do aumento de número de vereadores, e sim no repasse do Fundo de Participação dos Municípios do Governo Federal para São Gonçalo. Eu não creio, e que o IBGE é um instituto já de décadas de trabalho no Brasil, na questão do recenseamento, e tem competência para fazer, já organizou diversos censos. Eu não creio que o IBGE, para o ano de 2010 e para o ano de 2009, ele disse que a população de São Gonçalo, a estimativa de população, é de 991 mil habitantes, como estipulou para 2009, e chega em 2010, vai fazer o censo, essa população decresceu. O que a gente percebe nas ruas de São Gonçalo é o aumento de empreendimentos imobiliários, a construção civil a pleno vapor no município, mais pessoas chegando na cidade, e não é possível que a gente tenha um decréscimo de população de acordo com as próprias estimativas do IBGE. Então o IBGE tem que responder, e aí de forma técnica, o porquê isso está acontecendo em São Gonçalo, porque é algo realmente questionável e muito estranho. Peço mais um tempo para concluir para o vereador Roberto Ferreira fazer sua parte. Pode fazer a sua parte. Não, eu estou pedindo ao presidente mais tempo para o senhor. Não, só para colocar, vereador, eu tenho andado em algumas comunidades e eu tenho ficado espantado do número de moradores de São Gonçalo. São muita gente mesmo, que são eleitores de Niterói, são eleitores de Itaboraí, e que não têm vontade de transferir os seus títulos. Agora, não sei como que essas pessoas conseguem um título de Niterói sendo morador de São Gonçalo. Então, eu acredito que passa muito mais de 1 milhão de habitantes, mas pode ter havido aí essa situação. De repente, né, já houve um recenseamento em Niterói, um ano ou 2 atrás, né? Talvez Itaboraí deva fazer agora com essa divisão aí do município, né? Nós ficamos com um bairro que estava na mão de Itaboraí. Eu até estive visitando esse bairro lá, Miguel Moraes. A maioria dos moradores votam em Itaboraí e disseram que não tem vontade nenhuma em transferir os seus títulos para São Gonçalo, mesmo estando morando dentro do município de São Gonçalo. Pode haver aí uma situação assim. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, vereador Pastor Roberto Ferreira. E é verdade, todos nós conhecemos pessoas que residem em São Gonçalo e que têm seu título eleitoral em outra localidade, em outro município. Isso acontece, vice-versa também. Não dá para saber da compensação, quantos que moram em São Gonçalo e têm título em outro lugar e vice-versa. Mas também é um indicador, talvez. Mas a gente tem uma situação hoje que é verdade, que o vereador lembrou, que é a questão dessa região que pertencia a São Gonçalo tradicionalmente, só que havia um litígio, uma certa incerteza, que é a área de Marambaia, região de Marambaia, e tem realmente lá milhares de pessoas que residem nesse território que é de São Gonçalo e que votam em Itaboraí. Então, na verdade, a gente teria até um acréscimo desse ponto de vista da contagem do censo, e não é isso que está se verificando.